seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, a saudação de paz em Cristo nosso Senhor. Estamos reunidos para a reflexão e meditação do Evangelho diário. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bom, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que não recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, vimos aqui esta parábola contada por Jesus, que, aliás, o evangelista Mateus também conta esta mesma parábola, chamada Parábola dos 10 talentos. Mas o evangelista Lucas, como ouvimos aqui, é do Evangelho de São Lucas, ele reformula esta parábola. O que, na verdade, Lucas quer dizer com este evangelho é o anúncio da paixão de Jesus. Este homem de que fala aqui aplica-se a Jesus. Este homem que subiu para ser coroado como rei é a paixão de Jesus. Pensemos então assim. Este evangelho, ao falar desta parábola dos 10 talentos, quer nos mostrar a paixão de Jesus. Como sabemos, a cruz de Jesus, a sua paixão, é o máximo acontecimento da sua vida. Podemos dizer assim que inaugura-se com a cruz de Jesus o reino de Deus. Como ele próprio diz na cruz, tudo está consumado. Quer dizer, com a cruz acontece então o reino de Deus. Mas esperamos ainda, como o próprio Evangelho anuncia, o dia definitivo, quando ele voltar para, de modo definitivo, acontecer o reino de Deus.
Mas isto, meus irmãos e irmãs, é um processo. Não vem de modo ostensivo, não vem imediatamente. É um processo de construção. Assim é o reino de Deus. Agora podemos dizer assim, que enquanto o Senhor não volta na sua glória para fazer acontecer o reino de Deus, é então o nosso tempo. É o tempo da igreja, podemos dizer assim. É o tempo de cada um de nós que vamos trabalhando os dons e os talentos que o Senhor nos deu para fazê-los acontecer e assim acontecer o reino de Deus. É a missão da igreja no mundo, é a missão de cada um de nós no mundo que vamos anunciando, favorecendo para que o evangelho e o reino de fato aconteça. É o tempo de cada um de nós. E todos nós temos a capacidade porque o Senhor nos deu, como os talentos que são distribuídos a cada um. É preciso, portanto, fazê-los acontecer, colocar em prática aquilo que o Senhor nos concedeu e assim adiantarmos a vinda do reino de Deus. Que Maria, nossa mãe, nos ajude a colocar em prática os talentos que o Senhor nos concedeu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.